noite, meu amado, minha amada, príncipe e princesa do Deus Altíssimo. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus esteja no seu coração neste momento. É com muita alegria que estamos aqui dando abertura a este culto de louvor, de adoração, de celebração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui nesse dia lindo, maravilhoso e com certeza a sua vida será muito abençoada. Que você possa participar deste momento conosco de adoração e que você possa receber o que Deus tem de melhor para a sua vida nesse dia. Eu gostaria de fazer menção de um texto da Palavra de Deus que está registrado no livro de 2 Crônicas 7:14. Com certeza um texto que você já conhece, já ouviu por várias vezes, principalmente nos últimos dias, mas eu não poderia deixar de fazer menção deste texto. Exatamente porque estamos numa grande batalha espiritual pela nossa nação, pelo Brasil. Um dia que foi decretado pelo nosso presidente, o dia da intercessão. E eu quero fazer menção deste texto, que está registrado em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na verdade, meu amado, minha amada, é o que nós estamos buscando do Senhor. Que Ele venha sarar a nossa terra, que Ele venha restaurar a nossa nação. E que você possa receber o que Deus tem de melhor para nós nessa noite, nesse dia tão lindo e tão maravilhoso. Fique ligado e vamos agora com um momento de louvor e de adoração ao Rei dos Reis. O Senhor está ensinando o teu povo, a tua igreja. O Senhor está trabalhando na vida de cada um. E nesse dia 5 de abril, meu Deus, foi decretado um jejum nacional. Queremos te louvar por isso, Pai, porque eu sei que neste dia milhares de pessoas, como nunca aconteceu no Brasil, ó Deus, o Senhor mobilizou diante de uma tragédia, de uma catástrofe, diante de uma situação delicada em que o Brasil e o mundo está vivendo. Ó Deus, aceita os clamores, as orações, as intercessões, meu Deus, que neste dia cada um, seja nas igrejas ou nos lares, estejam, meu Deus, comprometidos, ó Pai, com o propósito de buscar a tua face, de humilhar a tua presença. Oh Deus, nos ensina, Pai, nos ensina a buscar mais de Ti, mais a Tua graça, mais a Tua misericórdia, Senhor. Pai querido, ser conosco nesta manhã, fale ao nosso coração nesta manhã, revela o Teu poder a nós nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui com o nosso coração aberto, quebrantados à Tua presença. Estamos aqui, meu Deus, para Te adorar, para exaltar, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Fala conosco nesta manhã e aceita os louvores dos nossos lábios. Em nome de Jesus, oramos para a glória do Senhor. Amém e amém, Jesus. Vamos ao momento de louvor. Aleluia. Sim.
Deus é maravilhoso. Fique em pé, nós vamos agora fazer uma intercessão. Hoje, como eu disse aqui na oração, hoje nós estamos com um propósito, um jejum nacional. O próprio presidente da República, ele decretou esse jejum e todos aqueles que creem se uniram. E eu louvo a Deus porque isso vai produzir algo sobrenatural na nossa vida. Eu quero convidar o pastor Ribeiro, ele vai estar conduzindo esta intercessão. Glória a Deus. Graça e paz. Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com Jesus e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção em oferta de manjar de vação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai em jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Então o Senhor terá da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Há uma condição para que isso aqui aconteça: o povo se humilhar e rasgar o seu coração diante do Senhor, com jejum e com oração. Neste momento nós vamos levantar um clamor. Toda a igreja do Senhor, espalhada pelo Brasil, creio pelo mundo, estamos santificando esse dia, e nós temos que grandes coisas o Senhor fará após esse evento. O Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, rendemos graças ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito no nosso meio, no meio da sua igreja. O Senhor tem se apresentado como Deus justo, Deus reto, nesse tratar do Senhor, nesse tempo de tratamento do Senhor. A sua igreja se reúne e foi declarado um jejum neste dia, e nos prostramos diante do Senhor e buscamos a tua face, com jejum e com oração, e com gratidão e com louvor. Nós sabemos que há uma preparação para uma visitação do Senhor, e por isso nos prostramos diante do Senhor e clamamos ao Senhor as suas misericórdias. O Salmo 89, no versículo 14, a tua palavra diz que a base do teu trono é justiça e juízo, mas adiante do Senhor está a misericórdia e a verdade. Por isso nós clamamos ao Senhor as tuas misericórdias, que seja um tempo breve, mas que nesse tratar do Senhor, os frutos desse tratamento do Senhor, seja para a edificação da sua igreja e para o completar da obra do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que a seara já está pronta para a colheita. Vamos trabalhar um governo do Senhor, no sentido de que os trabalhadores trabalhem mais e com mais afinco. Por isso nós damos graças ao Senhor, rogamos ao Senhor por cada família que está neste propósito, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa acrescentar, que o Senhor possa, ó Deus, ter necessidades materiais e espirituais, e
conforme a tua palavra lida. Após esse período, haverá um período de bonança, um período de abastança, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Nós oramos, ó Deus, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Muito boa noite a todos os nossos amados e queridos irmãos, a todos que recebem agora esta mensagem. Eu quero falar hoje sobre imunidade espiritual, baseado num texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Olha essa palavra, inabaláveis. E o tema de hoje é imunidade espiritual. Meus queridos, como nós temos falado já pelo menos nos últimos 20 dias, o Brasil e o mundo inteiro se encontra nesta situação em que muitos estão preocupados, abalados, e há uma preocupação que é global. As pessoas estão pensando como eu posso adquirir imunidade para esses dias difíceis em que este vírus, este coronavírus tem alastrado para o mundo inteiro. As pessoas estão correndo atrás de recursos para se livrar deste vírus que tem, infelizmente, ceifado milhares de pessoas. E vem, claro, um pavor, vem um desespero, e neste momento, então, é que as pessoas logo se perguntam: o que eu posso fazer para me tornar imune? O que eu posso fazer para ficar livre deste mal? Antes de falar desta imunidade espiritual, eu quero dizer, eu fiz algumas pesquisas e eu descobri que, fisicamente falando, as pessoas estão correndo atrás de coisas que possam torná-las imunes fisicamente, como, por exemplo, vitamina C, o sol e exercícios físicos e uma série de coisas para trazer o alívio, para as pessoas se tornarem imunes quanto a esta pandemia que tem atacado milhares de pessoas. Mas eu quero mostrar um outro lado. Um lado que, infelizmente, alguns não se preocupam. Olha, a imunidade do corpo, ela pode proteger do vírus, deste vírus que tem assolado. Mas existe um vírus espiritual que é lançado por Satanás, o inimigo do homem. E se nós não estivermos imunes deste vírus maldito, satânico, que não só pode trazer prejuízos à nossa vida física, como também prejuízos eternos, até mesmo nos levar para a perdição e para o inferno. Essa tem sido uma preocupação muito grande. É claro que em períodos de desespero, as pessoas naturalmente
elas já buscam a Deus, elas sentem uma necessidade de uma segurança no Senhor. E isto é muito importante, mas Deus está nos ensinando uma coisa muito importante neste período de pandemia. Ele está aplicando o seu juízo por causa de tanto pecado que tem assolado o Brasil e o mundo. Muitas pessoas indiferentes, sem compromissos com Deus, muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não têm levado a sério as coisas de Deus, e então Deus muitas vezes nos permite situações difíceis como essa. Eu comentei há poucos dias que a história bíblica, ela o tempo todo mostra este quadro de pecado que atrai maldição, o arrependimento que atrai a bênção de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sempre estará pronto a perdoar os nossos pecados e remover tudo aquilo que porventura venha trazer prejuízos para a nossa vida. Mas é importante entender que existe uma ação diabólica. O diabo odeia o homem, o diabo odeia Deus, o diabo odeia o plano de Deus, e o plano de Deus é a salvação de toda a humanidade. Então o diabo tem agido com um vírus maldito, um vírus espiritual, que são os seus dardos inflamados, as suas setas malignas, tentando levar o homem ao pecado. O pecado é o alimento do diabo, e o diabo, ao se alimentar do pecado, ele só vai conseguir através do homem. Então ele induz o homem ao pecado e consegue duas coisas. Primeiro, o afastamento do homem da presença de Deus e, consequentemente, o seu fracasso, a sua destruição. E a segunda coisa é o alimento. O diabo se alimenta do pecado. A Bíblia diz em Gênesis 3,15, faz um paralelo, da serpente e do ser humano. E ali diz claramente que duas coisas haveriam de acontecer. Ou o homem pisaria na cabeça da serpente, ou a serpente morderia o calcanhar do homem. Eu acho tão interessante isso, porque neste episódio, ou nessa profecia, ali era uma profecia, estava falando da vinda de Jesus, que viria para destruir completamente Satanás. Mas hoje, nos dias atuais, a gente vê algo acontecendo. O diabo querendo destruir o homem. Em 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor querendo nos devorar. Eu acho esse texto muito profundo, e ele diz o seguinte, ele não fala, aliás, que ele vem para beliscar ou para brincar, não, ele vem para devorar. O diabo quer devorar o homem, ele quer destruir, mas de acordo com as promessas de Deus, o diabo ele só pode tocar no homem quando ele encontra brechas. A Bíblia também diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, ou seja, não abra espaço para o diabo. Abriu espaço, abriu uma brecha, o diabo vai agir. E quando ele age, ele vem, não é para brincar, ele vem, de acordo com a Bíblia, para roubar, para matar e para destruir. Ele anda ao derredor, rugindo como um leão, querendo devorar. Ele quer devorar. Por isso, nós precisamos resistir firmes na fé para vencer todos os dardos inflamados de Satanás contra a nossa vida. Então, a gente vê que o diabo ele prepara armadilhas. No Salmo 91 a gente vê
as artimanhas de Satanás, as estratégias do diabo para afastar o homem de Deus e para provocar males na vida do homem. E como é importante que estejamos debaixo da cobertura e da proteção do Senhor para podermos vencer todo e qualquer contra-ataque ou setas do maligno. Eu gosto muito de fazer menção, porque a Bíblia diz que da mesma forma como o diabo anda ao derredor, diz a Bíblia, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Ao derredor está o diabo, mas ao redor está o anjo do Senhor, está o próprio Deus cuidando, protegendo nossas vidas. Mas é muito importante destacar que o texto do Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor, não são de todos, daqueles que o temem e os livra. O livramento vem, a proteção vem, a bênção vem, mas para aqueles que temem ao Senhor. É necessário temer ao Senhor. Será que nós estamos agindo com temor a Deus? É uma pergunta importante, precisamos fazer uma análise, uma avaliação da nossa vida espiritual. O nosso tema aqui hoje é imunidade espiritual. O diabo lança suas setas, como diz aqui em Efésios capítulo 6. Ele vem com os dardos inflamados contra a nossa vida. Será que ele vai nos atingir? Será que ele vai poder nos alcançar? Ele só poderá nos alcançar se nós estivermos com a nossa vida com brechas, com pecados não confessados, com situações onde ele vai encontrar espaço para agir na nossa vida. Por isso é necessário que busquemos esta blindagem, essa proteção para a nossa vida, essa imunidade para a nossa vida, e desta forma os dardos inflamados baterão em nós e vão voltar para o próprio inimigo, não vão nos atingir, como diz Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1000 cairão do teu lado, as setas vêm, bate e vão escorregar e cair do lado, e vão cair à direita, mas nós não seremos atingidos. Como é importante, no Salmo 91:10 fala que praga nenhuma chegará na nossa tenda, na nossa casa. Não tem praga, não tem seta do maligno, porque a nossa casa está blindada. Assim como o sangue era aspergido sobre a porta ali do povo hebreu, quando estavam para sair do Egito, ali quando o devorador, o destruidor veio, e onde estava a marca do sangue, o destruidor não conseguiu entrar naquelas casas, porque elas estavam blindadas, elas estavam protegidas, estavam imunizadas contra as setas do maligno. Olha como é importante termos essa proteção. Em Deuteronômio 7:26, a Bíblia diz que não devemos permitir que entre dentro da nossa casa nenhuma contaminação que venha atrair maldição. Este texto ele é muito profundo. Nós não podemos, meus amados, não permita que entre na sua casa qualquer coisa que seja alimento para o diabo, que seja brecha para Satanás. Não permita. Faz uma operação lá na sua casa, procure saber. Existem coisas tão básicas que o diabo aproveita para ter acesso dentro da nossa casa, através dos palavrões, através da incredulidade, através das ofensas, através dos vícios,
da pornografia e uma série de coisas, a idolatria, coisas que são o que? Altares onde Satanás vai encontrar acesso dentro do nosso lar. Mas quando o diabo olha para uma casa, porque ele anda ao derredor, quando ele olha e vê um povo unido, um povo cheio de paz, de alegria, de vida de oração, um povo ali perdoador, um povo que ama o próximo, ali ele não tem como entrar, porque aquela casa vai estar protegida, vai estar blindada, ela vai estar imune de qualquer seta do inimigo. Meus queridos, como é importante a gente entender os princípios de Deus, as promessas de Deus. A Bíblia diz em 1 João 3,8, olha o que fala: quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se você, talvez você diga assim, mas todo mundo peca. É verdade, todo mundo peca. Mas existem aqueles que têm prazer no pecado e aqueles que não pecam por prazer, que não querem cometer pecado, que quando cometem um erro, quando escorregam, quando acontece um acidente de pecado, ele logo volta e clama o sangue de Jesus, o perdão de Deus, e não alimenta o diabo e não dá brechas para Satanás na sua vida. A Bíblia conta que quando Daniel, exilado, ele vai ali para o reino da Babilônia e ali ele é oferecido para ele as iguarias do rei. Ali foi oferecido para ele uma série de coisas que o levariam ao pecado. Mas a Bíblia diz em Daniel 1,8, eu gosto muito deste versículo, ali fala que Daniel tomou a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Olha que Daniel era um homem temente ao Senhor, um homem que tinha uma vigilância profunda quanto às brechas que ele poderia dar ao diabo. Mas a Bíblia diz que Daniel era um homem que orava. No capítulo 6 de Daniel diz que ele tinha costume de orar 3 vezes ao dia. Daniel era um homem temente a Deus, um homem que se protegia, ele andava com essa imunidade, ele não permitia nenhuma ação do inimigo, porque no capítulo 1, versículo 8, diz claramente que ele determinou. Foi uma determinação do coração dele, foi uma decisão da vida dele. Ele determinou não se contaminar com as iguarias do rei. Eu quero encerrar esta palavra trazendo três armas poderosas para produzir essa imunidade na nossa vida. Poderia dizer remédios, né? Assim como as pessoas hoje usam diversas situações para promoverem ali a imunidade física. Eu quero também trazer aqui 3 elementos ou 3 remédios para a imunidade espiritual. A primeira é a oração. Meus amados, só através da oração que nos aproximamos de Deus. E quando uma pessoa tenta orar em pecado, Deus não vai se aproximar dele. É importante que nós oremos e ao nos aproximarmos de Deus, estejamos convictos de uma oração de arrependimento. Nós temos que, antes de abraçar o Senhor, de buscar intimidade com Deus, ter a certeza que não há nenhuma condenação em nós, que não há nenhuma brecha aberta em que o diabo possa nos acusar. Mas quando há um arrependimento, o diabo odeia a confissão e o arrependimento, porque isso quebra todo vínculo com ele e nos aproxima de Deus. Então, a oração
oração em obediência, oração em santidade vai nos aproximar, vai nos fazer nos relacionar com Deus, para sentirmos a intimidade, a presença do Senhor. Coisa mais importante na vida de um homem é ele voltar para os braços do Senhor. Você sabia que Deus te criou para ser amigo dele? Você sabia que foi criado para ser amigo de Deus? Lá no Jardim do Éden, o primeiro homem que foi criado, ele tinha um profundo relacionamento com Deus. E Deus não é diferente nos dias de hoje. Ele está o tempo todo nos chamando para estarmos com Ele, para termos relacionamento, intimidade com Ele. A vida de oração, ela é a arma mais poderosa para a blindagem, porque quando você está agarrado com Deus, nenhum mal te sucederá. Em Romanos 8:31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está comigo, se eu estou com Deus, quem vai ter coragem para me enfrentar? Quem vai ter coragem para me atacar, para mexer comigo? Vai ter que mexer com o Todo-Poderoso. Se você está andando com Deus, você está blindado, você está protegido por Ele. A segunda arma que eu quero citar aqui é o jejum. O jejum que tem sido esquecido nos dias atuais. O jejum que tem sido abandonado. Porque o jejum, ele contraria os desejos da carne. A nossa carne não quer jejuar. A nossa carne não quer se consagrar. Então, por causa disso, muitos têm abandonado o jejum. Mas a Bíblia toda fala de jejum. O jejum acontecia em vários momentos, momentos de crise, momentos de lutas, momentos de dificuldades, momentos de necessidades, momentos de preparo espiritual. O Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele jejuou 40 dias. Ele viu a necessidade de estar se preparando e se consagrando para isso. Nós temos na Bíblia vários exemplos de reis, de homens de Deus, de profetas que decretaram jejuns a nível nacional, a nível familiar, a nível local. Para quê? Para se arrepender, para se humilhar diante de Deus, para conquistar as bênçãos, os milagres de Deus na vida. Meus amados, o jejum é uma arma poderosa, uma arma que não pode faltar na vida do cristão, porque através do jejum ele se humilha, ele crucifica os desejos da carne e ele fortalece a sua vida espiritual. E em terceiro lugar, a palavra de Deus. A oração, o jejum e agora o terceiro, a palavra de Deus. Meus amados, a palavra de Deus, ela é o remédio poderoso, o remédio de Deus para a proteção. Como é importante nós termos intimidade com a palavra, estarmos orando e meditando, lendo a palavra do Senhor diariamente. Como é importante receber esta palavra, porque essa palavra vai trazer vida, vai trazer renovo, vai trazer força, vai trazer fé. Esta palavra, ela vai trazer proteção para as nossas vidas. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela tem um poder muito grande, e quando ela está viva dentro de nós, o salmista, ele declarava no Salmo 119:11, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Estava guardado, estava protegida ali e dava proteção, a imunidade
que a pessoa precisava. Meditem diariamente na palavra. Receba essa palavra na vida de vocês para que essa imunidade seja real e verdadeira. Antes de orar pela sua vida, encerrando o culto aqui nesta noite, eu quero dizer, meus queridos e meus amados, esteja imune fisicamente, cuide da sua saúde, proteja fisicamente, mas não esqueça de proteger a sua vida espiritual. Você pode estar 100% saudável. Você pode estar tranquilamente hoje, dizer, a minha saúde é de ferro, eu estou muito bem, eu estou tranquilo, mas se a sua vida espiritual não estiver bem, está tudo errado na sua vida. De que vale você ganhar o corpo e perder a sua alma? A nossa alma é eterna, é o mais importante na nossa vida. Então nós temos que preocupar com a nossa vida aqui, mas a nossa vida depois da morte. Para onde vai a sua alma depois que você sair dessa terra? É importante pensar nisso. E só aqueles que estão blindados, que estão com a vida no altar, é que realmente terão a verdadeira proteção nesta terra e também terão, com certeza, a bênção da vida eterna, o nome escrito no livro da vida. Que Deus abençoe poderosamente o seu coração. E eu quero te abençoar e abençoar também a sua família nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido e santo, obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada. Que o Senhor venha trazer paz, trazer alegria e, sobretudo, que o Senhor venha trazer um despertamento. O Espírito Santo do Senhor complete a palavra neste coração, meu Deus, de forma que cada um tenha consciência da necessidade de um compromisso espiritual, de uma blindagem espiritual, de uma certeza da imunidade espiritual na sua vida. Meu Deus, o Senhor nos garante na sua palavra que o Senhor nos deu autoridade contra Satanás e os seus demônios, mas o Senhor requer, o Senhor nos chama a uma vida de obediência, que este compromisso esteja no coração de cada um. Eu oro, Pai, eu abençoo cada família representada neste momento através desta pessoa que nos assiste. Em nome de Jesus, vá ao encontro a esta casa, a esta família, derramando a tua paz, a saúde, a alegria, a harmonia, a prosperidade, em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.